Bom, eu vou chamar aqui para bater bola comigo o Luciano Rocha, que é o nosso diretor comercial, para a gente falar um pouquinho agora da Blumetrics, né? Até agora a gente falou bastante sobre um pouquinho sobre tendência, porque aqui é IA na prática, né? Então um pouquinho sobre tendências, deu uma ilustrada no que é o mercado, em que a IA não é hype, né? Mas é um hype, vamos dizer, que veio para ficar, a questão dos agentes, exemplos na prática e como a gente resolve desafios de GenAI, agora Machine Learning. E agora a gente vai falar um pouquinho da empresa, tá? É bem rapidinho. Bom, a Blumetrics é uma empresa, eu acho que contextualizando, o Denis é o CEO, fundador da empresa. A empresa tem 10 anos, é uma empresa aqui de Porto Alegre, uma empresa que ela cresceu muito desenvolvendo soluções de analytics e dados para clientes, especialmente nos Estados Unidos e para a Latinoamérica, com alguns clientes no Brasil. E há 2 anos a gente transformou essa empresa numa empresa de dados e inteligência artificial e focada também para o mercado nacional. A gente é agnóstico em relação às tecnologias, mas como vocês viram, a gente tem uma preferência muito grande com a AWS, a gente é muito parceiro da AWS, isso é muito importante. A gente considera aí que para o mundo dos negócios, para o mundo corporativo, a AWS tem um conjunto de soluções que elas abrangem todas aquelas necessidades, especialmente de governança, de compliance, de dados, escalabilidade, valores, etc. E também flexibilidade em relação aos modelos, né? Isso faz com que a gente consiga realmente encontrar soluções criativas, que nem o Tio falou, porque não adianta nada a gente ser super criativo e não ter ferramentas para se utilizar. A gente consegue ser criativo e ter todo esse suporte da AWS. Como vocês viram, a gente tem um histórico de ser chamado assim para projetos complexos de dados e IA, né? Então a gente costuma dizer assim, olha, não existe não, né? Talvez exista assim não, porque a gente vai resolver de alguma outra maneira, né? Então a gente tem aí uma experiência bastante grande, hoje com mais de 190 projetos implementados de dados IA e com mais de 95 clientes atendidos. Bom, você não quer falar um pouquinho aqui? Claro, posso falar. Acho que antes de falar um pouquinho do portfólio, né, eu acho que queria falar um pouquinho da jornada que a gente passou hoje aqui. Eu acho que traz algumas provocações bem legais. Eu acho que descer um pouquinho o nível técnico ali, né, mas traz um pensamento assim, né? Principalmente as empresas que estão trazendo uma geração nova aí, que já vem totalmente conectada e está usando o IA de uma forma totalmente disruptiva, né? Tá usando no seu dia a dia e trazendo para dentro da empresa. Então, eu acho que traz uma preocupação muito grande de pensar como eu estou provendo essa tecnologia hoje, né, para os colaboradores, para dentro da empresa, como estou estruturando isso. Então, acho que são pontos bem importantes para se pensar muito hoje. Eu acho que tem um outro ponto também que a gente desceu muito aqui na questão técnica, a gente trazer como é que funciona essa mágica toda, para pensar também assim, né? Por que não usar as generativas disponíveis no mercado hoje e precisar construir toda essa engrenagem que a gente mostrou aqui, né? A gente tem uma importância muito grande, né? Questão de segurança, né? Só reforçando o que o pessoal botou aí. Então, ter seu dado protegido e conseguir usar as tecnologias de forma estratégica hoje a seu favor. Então, eu acho que eu queria refletir muito, né? Então, ter essa estrutura, montar essa engrenagem, ela é super importante hoje e trazer isso para dentro de casa, tá? Então, não use hoje de forma aleatória, use a IA de forma estratégica para suas empresas, tá? Super importante. Voltando um pouquinho ao portfólio, tá? Hoje, como eu falei, a empresa está totalmente voltada para dados, né? A empresa vai fazer 10 anos aí. Ela nasceu da estruturação de dados, né? Da fundação de dados, estruturando e entregando um analytics. E 2 anos a gente vem navegando super forte nessa parte do hype aí de entrega de IA como um todo, né? Então, estruturando as nossas verticais, hoje a gente tem uma vertical focada em machine learning. Então, acho que onde vem a IA tradicional, onde o Bernardo trouxe muito bem, né? Apesar de a gente falar de generativa, que ela vem disruptiva hoje, trazendo uma entrega já com os modelos prontos de mercado, mas tem muitos casos que a gente precisa construir o seu próprio modelo, né? Tem que entregar hoje uma estrutura que vá mais a fundo dentro da sua ideia ou do seu propósito. Então, o machine learning vem muito contra isso. Em muitos casos, a gente precisa construir isso. E depois a gente tem aí a vertical de GenAI, que é uma vertical nova, que vem alavancando tudo, né? Onde tem todos os propósitos. A gente brinca, até o casal fala muito que é o pé na porta. Então, todo mundo quer já sair usando o melhor da tecnologia
mas nosso papel aqui é ajudar os clientes a dizer, cara, mas tu tem que olhar para dentro de casa, tu tem que estruturar teus dados, tem que fazer de forma segura e acelerar esses projetos de uma forma que realmente faça sentido. Então, esse é o nosso papel. Tá? E Data Analytics, que é o nosso core, aí, né? Quase 10 anos já fazendo, trabalhando em cima de dados. Exato. Eu acho que uma coisa que nos diferencia bastante é justamente essa a solução de ponta a ponta. O GenAI é realmente o pé na porta hoje em dia, quando a gente fala assim, não o pé na porta de derrubar a porta, mas quem trabalha na área de negócio sabe, quando tu quer apresentar uma solução, quando tu quer vender um serviço, né, normalmente assim, a porta vai fechando. Quando tu falas que eu faço projetos de GenAI, é como se estivesse botando um pezinho na porta, ele não fecha, ele abre, assim, vamos sentar. Mas, invariavelmente, a gente tem desafios de dados, a gente tem desafios que se solucionam com machine learning, e um diferencial nosso nessa maneira de organizar que nós temos squads especializadas, né, que são complementares, e a gente consegue fazer vários projetos de maneira paralela. Né? Então, também dá uma grande velocidade na entrega fazer isso. A gente trabalha também de maneira extremamente flexível. Nós temos em clientes, por exemplo, se cliente do mercado imobiliário de tecnologia nos Estados Unidos, nós temos mais de 25 colaboradores alocados diretamente lá, fazendo projetos, tratando de engenharia de dados deles, tratando de analytics e agora tratando de IA num tempo recorde, né, de implementação, 2 meses e meio. Né, e a gente fica muito orgulhoso, assim, até como brasileiro, assim, né, porque eles estavam com uma empresa americana que estava lá há um bom tempo, né, Safi? Quanto tempo que eles estavam? Né? Quase um ano, né? Um ano, Denis. E aí, a gente conseguiu ali, como o Denis falou, em 2 meses, entregar uma solução com uma assertividade extremamente grande. Isso está indo ao ar e está sendo muito legal. E também aqui trabalhando com clientes no Brasil, em todos os segmentos, a gente atende, aí tem uma aqui de todos aqueles projetos e clientes ali, vocês viram, a gente trouxe, e até foi legal, me falaram aqui no intervalo, assim, pô, eu estou entendendo agora exatamente o que vocês fazem, já estou cheio de ideias para implementação. Né? Então, essa coisa de ir fazendo e paralelos, porque muita gente trouxe aqui exemplos que podem ser aplicados em outras indústrias. Né? Bom, uma coisa que nos diferencia bastante, né, a gente falou da questão da rapidez, né, pessoal? E a gente acha que IA na prática tem que ser rápida, a gente tem que ter uma maneira de colher resultados de uma maneira instantânea quase, mas não é bem instantânea, mas assim de maneira rápida mesmo, né? E para isso a gente empacotou assim uma metodologia, um método que a gente chama de Blue AI, que na verdade ele é um back to basics, né? Ou seja, a gente acredita muito em que fazer as coisas de maneira simples e corretas geram resultados. Então, esse aqui é o método que a gente trabalha praticamente em todos os nossos projetos de dados IA. Né? Então, ele não tem nenhuma ciência de foguetes, né? Mas ele é um modelo que ele é muito interessante porque ele é muito prático e pragmático. A gente sempre começa numa etapa onde a gente faz descoberta e design. Né? É aqui que a gente vai entender as necessidades, os desafios, as dores, e entender do negócio do cliente, inclusive até da estratégia de dados IA do cliente. Porque a gente se posiciona no mercado, apesar de ser chamado de consultoria, a gente faz consultoria também, mas não é onde a gente foca assim, em termos de entrega. Né? A gente gosta muito de ver os projetos executados e com resultado. Mas a gente faz sim, porque é super importante essa primeira fase, que é onde a gente entende do negócio do cliente, a gente entende a estratégia do cliente, entende qual que é o planejamento de dados IA deles, quais são os projetos, se tem já projeto rodando, se ele quer ajuda nos projetos que já estão rodando, ou em novos projetos, ou até em pensar juntos. Temos clientes aí que estamos pensando juntos qual que é o roadmap de implementação de features. Nós temos clientes aqui, como, né, Fernando, nós estamos fazendo assim, começando juntos numa jornada aí de desenvolvimento de plataforma em educação, espetacular o projeto, a gente está muito, muito animado. Então, a gente faz, inicialmente, nessa primeira fase, essa descoberta e já um assessment técnico muito prático assim, para entender, para a gente pular para a segunda fase, que é uma fase de prova de conceito. Né? A prova de conceito é onde a gente testa aquelas arquiteturas, testa os dados, obtém resultados, mensura os critérios de sucesso, o que a gente quer obter,
e aí a gente valida aquilo, a gente bota é onde realmente ali das 6 a 10 semanas, né, que a gente deu os exemplos, e normalmente a gente finaliza essas POCs, elas são praticamente um produto na primeira versão, né, um MVP. Então, isso é muito legal. A gente tem tido aí uma assertividade de 100% nos projetos, então, assim, a gente fica muito contente com isso. E depois a gente implementa e faz a integração de fato com todos os sistemas do cliente, entra em produção, começa o desenvolvimento e na fase final, ou na fase final que, na verdade, isso não termina, conforme o Bernardo falou, existe uma melhoria, uma otimização contínua, né? Porque esse processo não para. Sempre tem dados novos para serem colocados para dentro dos modelos, ou novas bases, novas conexões, novos serviços, novos modelos que são incorporados no mercado, novas ideias também, né? Então, a gente também trabalha junto aos nossos clientes, desenvolvendo e fazendo essas melhorias para buscar os resultados também no longo prazo e acompanhar na jornada de uma maneira também bem flexível, seja com uma equipe completa lá, seja uma equipe híbrida, seja desenvolvendo projetos específicos. A gente é super flexível nesse sentido. Pessoal, muito obrigado. A gente tem agora um tempinho final aí antes do almoço para algumas perguntas, fazer um bate-bola. A gente está aqui já indo para o nosso final, mas de maneira bem interativa. A gente gostaria de responder algumas perguntas aqui. Enfim, Luciano, tem alguma coisa para colocar? Não, isso aí mesmo. Eu acho que está. Podemos ir para perguntas. O Fernando tem uma pergunta lá. Tem um mic aqui, ó. A primeira pergunta é que horas que é o almoço? Meio-dia é o almoço. A gente chegou cedo, né? Que horas? 20 para o meio-dia. Vai lá. Eu fui buscar meu brinde ali, de quem tomou banho de manhã cedo, mas como eu disse que eu fiz academia ainda, meu brinde era uma camisa de força. Então, eu sou um cliente satisfeito até agora com a Blumetrics, acho que o sistema deles realmente é muito bom. A minha dúvida, na verdade, é mais um esclarecimento que, para mim, ficou um pouco claro, por eu estar vivendo isso, mas que eu acho que daqui a pouco dá para esclarecer um pouco melhor, que é, na prática, como é a escolha da melhor solução para o meu projeto. Como foi isso? Eu acho que é legal de ver, porque isso foi uma coisa que é determinante. Então, eu tenho um projeto, eu tenho um problema. Como que é a escolha da melhor tecnologia, da melhor solução? Gil, acho que falar de modelos aqui seria legal tu dar uma pincelada nisso. Eu acho que é bem naquela primeira fase ali, né, que o Casar e o Luciano mostraram, que é do discovery, que é entender a realidade do negócio, enfim, a solução de fato, né, que a gente quer chegar. Na verdade, o problema. Acho que tudo começa no problema, né? Até ali na apresentação eu sempre quis partir da construção do que a gente faz do problema, porque a partir do problema a gente vai sentar e vai ver. Ok, primeiro segmentar, eu acho, nos 3 pilares, né? Se é um problema de dados, ou se é um problema de machine learning, onde eu preciso treinar um modelo específico, ou se é uma capacidade que eu consigo atingir com IA generativa. E aí, claro, depois que a gente segmenta dentro de cada um desses braços, a gente entra para entender dentro do braço, né, desse viés de IA generativa, de dados ou machine learning, o que faz mais sentido construir, né? Aí puxando um pouco para a fala da IA generativa, né, que é a vertical que eu cuido ali, a gente vai muito para entender que tipo de modelo que faz mais sentido, né? Então não é sustentável se para todo projeto de IA generativa a gente fizesse a proposta de utilizar o melhor modelo possível. Porque quando a gente pensa em uma solução de IA generativa, né, tem 3 pilares, que é a qualidade do que a gente gera, o custo e a latência. Então, se todo projeto a gente fosse lá e propusesse o modelo da Anthropic, o mais caro, que é o melhor, que vai ter uma maior qualidade, provavelmente a gente ia construir uma plataforma que não ia se sustentar. Que quando escalasse, ela ia ficar muito cara e ela não ia fazer sentido. Então, a gente tem sempre esse cuidado assim, de avaliar o que faz mais sentido para o negócio. Daqui a pouco é um negócio crítico que eu não posso ter o melhor modelo possível porque vai ter uma latência maior, né? Então, a gente sempre tenta ponderar assim, qual é a necessidade daquele negócio. E, a partir disso, entender o que acaba fazendo mais sentido. Desde vertical, e aí dentro de cada vertical, de solução mesmo, de escolha da tecnologia que a gente vai aplicar ali. Não sei se o Bernardo quer falar um pouco do braço de IA. Acho que só complementar o que o Fernando colocou ali, né? Acho que a gente tem a Blumetrics tem um papel muito
forte assim de responsabilidade de ajudar o cliente, tá? Porque a gente tem o domínio da tecnologia, tem o compromisso de entender, né, a dor do cliente e o que ele está, a expectativa, porque a minha expectativa lá é muito alta sempre, né? Tem um cliente que brinca, cara, eu quero ver a IA funcionando aqui dentro. Então a gente tem que entender e ajudar o cliente, né, por botar os seus legos. Então, cara, tu quer ter uma IA funcional, né, tua identidade lá dentro, mas tem que olhar teus bastidores, né? Teus dados está pronto, não está, como é que tem que estruturar, qual é a complexidade do teu negócio hoje, né? Como é que tu pode expor isso, como é que está a adoção disso dentro da empresa. Então entra muito o papel de consultoria, né? Então a gente tem que entrar muito. Acho que a parte Discovery a gente entra muito na questão de multidisciplinar, né? A gente entra trazendo um head de tecnologia, por exemplo, participar dessas reuniões, traz pessoal de arquiteto, traz áreas de negócio junto. O Denis e o Casares participam muito disso, porque tem um conhecimento de negócio às vezes, né? Então vão lá ajudar a entender esse negócio e direcionar. Tá? Então a gente tem essa responsabilidade de a gente entender cada situação, cada caso e conseguir orientar os clientes para isso. E acho que chega nesse ponto que o Casara falou, né? 100% dos projetos que a gente implementa hoje são um sucesso, porque a gente consegue ajudar o cliente a identificar onde realmente tem que aplicar isso de forma correta. Então a gente fez contigo isso aí também, né? Então. Mais uma pergunta ali. Não, essa é para o Bernardo agora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiro, obrigado. Eu acho que para mim está sendo uma baita oportunidade de entender na prática essa tecnologia, que a gente fica... Eu sou da área da indústria mesmo, tá? E para mim parecia muito abstrato, obviamente que a gente usa no dia a dia, mas não de uma forma estruturada. E a minha questão é justamente essa, né? Um pouco vocês já comentaram agora na resposta anterior, mas como adaptar o machine learning em outros tipos de indústria, como vocês fazem isso, claro que através da consultoria já foi colocado. E um ponto importante que eu estou tentando entender, porque a indústria tem informações em vários sistemas, e hoje um grande problema que nós temos é justamente a integração. Então, tu tem o ERP, que muitas vezes trabalha junto com o SAP, que também mas tem parte no SAP, parte no ERP, e também tem o Salesforce, por exemplo. E tudo tem que ser, muitas vezes, alimentado de forma separada. E aí tu vai para uma reunião, por exemplo, como eu tenho amanhã, e tem que apresentar um monte de informação. E tu tem que ficar captando isso. E hoje a minha cabeça está explodindo aqui. Eu queria ver como fazer isso. Cara, mas é um problema que só tem na tua empresa, né? Isso é impressionante. Foi o que eu pensei, não pode ser só na minha. Exatamente. Deixa eu passar para o Bernardo aqui, que é a especialidade dele aqui. Bom, eu acho que eu vou responder em duas partes a pergunta. A primeira é dados, né? Tem dados em diversos sistemas. Isso para cá? Bom, já estava sentado, acomodado. Tem dados em diversos sistemas, né? E isso é muito comum, porque tu tem sistemas especialistas, tu tem um CRM, tu tem um ERP, tu tem o próprio WhatsApp, conversa com o teu cliente, isso é dado que tu pode utilizar, né? Como é que a gente une isso tudo num único lugar para que a gente possa suportar um machine learning, uma IA generativa? A gente faz uma engenharia de dados, né? Então a gente ingere todos os dados dentro de um data lake, né, e a gente utiliza exclusivamente serviços da AWS, porque eles são totalmente flexíveis, de baixo custo, né? Então a gente joga todos os dados lá e começa a trabalhar em cima desses dados, né? Para que tu precisa eles? Tu precisa para treinar um modelo de aprendizado de máquina, é um processo. Tu precisa deles para dar informação, contexto para IA, é outra transformação. Tu precisa deles para fazer uma análise de BI, que KPIs tu vai utilizar, né? É outra transformação. Então, primeiro é unir os dados, centralizar eles e facilitar o acesso a esses dados. E aí sim tu vai começar a ter uma visão única, né? E quanto à adaptação de machine learning para várias indústrias, né? Hoje a gente tem uma família enorme de algoritmos que podem trabalhar em cima desses dados. Mas o que a gente faz é entender qual vai ser o melhor algoritmo que vai modelar melhor os dados, né? E aí tem algumas premissas de cada um deles. Tem que entender como é que esses dados são distribuídos, e aí, estatisticamente falando, se é uma distribuição normal, que é aquela curvinha, né? Ou se é uma distribuição uniforme, se é um problema de classificação, se é um problema de regressão, se é um problema não supervisionado, que eu comentei, né?
Um problema de regressão é um problema que o machine learning retorna ali um valor numérico, né? Um problema de classificação é que eu mostrei ali dos casos de crédito, né? Que tinha a classificação do cliente. Então, a gente faz o estudo desses dados, treina os modelos, testa diversos, ali entra um pouco, tem a metodologia científica, mas entra um pouco também um pouco de arte, digamos assim, que a gente precisa testar várias coisas, ver o que dá certo, o que não dá certo e trilhar o melhor caminho para chegar no modelo ótimo, né? E todos esses modelos eu posso utilizar, por exemplo, do análise de crédito, eu posso fazer uma transferência de conhecimento para um caso parecido. Então, ao invés de tu classificar clientes, eu quero classificar meus e-mails. Ah, chegou um e-mail de um novo lead. Então, eu classifico ele como lead. Chegou um e-mail do RH, sei lá, falando que da pessoa da RH que vai falando que vai se demitir. Então, eu mando lá para outra caixinha. Vejam que é classificação. Então, eu posso fazer essa transferência de conhecimento só fazendo essa mudança de conceito de cada um. Espero ter respondido. Respondeu? Legal. Pessoal, mais alguma pergunta? Então, opa. É melhor, de repente, eu criar um lake com esses dados que eu estou pegando dessas diferentes plataformas, ou deixo elas no hall, deixo elas os dados onde eles estão, e aí faço a chegada no que eu preciso? Deixa eu passar. Que aqui tem muita gente que entende dado e todo mundo quer responder, né? Mas vai depender do caso, né? A resposta, mas como depende, né? Então, se tu for utilizar, se tem dados de diferentes fontes, de diferentes formatos, e tu une eles num único lugar, isso é um data lake, né? O que tu pode fazer com um data lake? Fazer exploração nesses dados, né? Tu não vai gerar insight através de um data lake, tá? Por que isso? Porque tu não vai ter um processo de curar esses dados, trabalhar, tirar todo o ruído, porque o data lake tem ruído. Imagina uma conversa de WhatsApp em que tu diz oi, bom dia, isso aí não é interessante para ti, sabe? Então, no data lake, a gente não faz esse processo de filtragem dos dados. Então, tu vai ter muito ruído ali, né? Mas se tu quiser explorar, ver como é que está, sei lá, em termos de números, né? Com quantos clientes eu estou falando no WhatsApp, e relacionar esses clientes, se tem o nome do cliente com o meu CRM para ver como é que está o status dele lá no outro sistema, o Data Lake é ideal para isso, né? Mas quando tu precisa fazer uma análise um pouco mais avançada, entrar um pouco mais nos dados, tirar insights, gerar KPIs, aí tu precisa de um Data Warehouse. Porque daí o Data Warehouse é o Data Lake depois de todo o processamento dos dados, de toda a limpeza, de toda a modelagem. Aí sim tu consegue ter uma visão mais clara, mais limpa daqueles dados e conseguir gerar insights e entender o que está acontecendo nos diversos sistemas, né? É bem legal. Alô? O Bernardo começou falando depende, porque realmente depende de caso a caso, né? Existem casos, o Bernardo falou muito da melhor prática de se colocar o dado, sai do banco operacional, e aí vai para um data lake, e do data lake parte desses dados podem ir para um data warehouse, e aí a gente pode analisar de diversas formas, né? Mas cada caso é um caso. Às vezes a gente não precisa do data lake, né? A gente não precisa ter esse custo a mais e essa latência a mais. A gente pode pegar direto do banco operacional e jogar direto no data lake, num DW, se a gente já tem dado estruturado. E às vezes a gente pode jogar direto para uma ferramenta de analytics também, se o volume de dados for baixo e se a gente quer ter mais agilidade, né? Então tem muitos casos e o legal é que realmente a gente tem que fazer o discovery, entender o norte do cliente, né? E trabalhar para a gente chegar lá. Muito bem. Mais alguma pergunta? Pessoal,
Vou chamar o Denis aqui para fazer as considerações finais. A gente vai ficar aqui depois também. Nossa equipe vai estar por aqui. Nós vamos ter o almoço que vai ser servido, que também é uma oportunidade de a gente interagir, de vocês tirarem outras dúvidas em como que a gente pode ajudar os desafios de cada um de vocês. A gente tem uma previsão de, no segundo semestre, fazer um outro evento, aí um pouco mais técnico, falando especificamente ou mais aprofundadamente das ferramentas da AWS de nuvem e de IA na nuvem. Então, eu vou passar agora a bola para o Denis para fazer as considerações finais. Obrigado, Gabi. Oi. Bom, gente, primeiro, né, queria agradecer de novo aí a presença de todo mundo. Grande prazer, né, receber vocês aqui nesse dia, enfim, friozinho aí. Eu queria dizer assim que vocês sabem que eu sou um apaixonado assim por tecnologia, né, por novidade, por dados, e ao longo dos anos assim trabalhando nesse mercado, muitas vezes assim eu tive alguma frustração pessoal assim por eu enxergar tanto valor numa coisa, né, que eu fazia e não conseguir transmitir isso para outras pessoas, para empresas, né? Tipo aquilo ali, o que para mim era eu entendia como alguma coisa essencial, né? Principalmente estando conectado desde o início assim com o mercado de fora do Brasil, com os Estados Unidos e tal, que muitas vezes está um passinho à frente, né? Aquela coisa que eu achava essencial, assim, muitas vezes para a realidade do Brasil ainda não era vista como essencial, né? E, pô, claro, aquilo deixava um pouco triste, frustrado, né? E assim, às vezes eu lia um reporte lá do Gartner falando de coisas de adoção de tecnologia, de termos, de hypes e tal. E algumas coisas ali realmente soavam assim como, pô, isso aqui parece ficção científica, parece outro mundo, né? Isso aqui não é para nós, né? Isso aqui não vai chegar aqui logo, enfim, não está ao nosso alcance, né? E quando a gente começou no ano passado a trabalhar muito com projetos de IA mesmo, né? Me caiu a ficha assim, disse, puxa vida, eu acho que está chegando o negócio para nós aqui, né? Eu acho que a gente está vivendo realmente um momento único, né, de revolução mesmo, em que a gente tem uma tecnologia de ponta, né, que está sendo utilizada no primeiro mundo e que está ao nosso alcance também, né? Então, meio que desapareceu um pouquinho aquele gap assim entre, pô, eles estão lá usando e, pô, nós somos os brazucas aqui que ainda não temos acesso a isso. A gente tem agora, né? Então, eu realmente fiquei muito feliz assim de estar vivendo esse novo momento, né? Fui um incentivador assim da gente mudar todo o posicionamento da Blumetrics para se inserir nesse contexto novo, né? Então a gente vive hoje dados e IA, né? E realmente assim é um momento único e também fico muito feliz assim com vendo essas apresentações que a gente teve hoje aqui, né? Do pessoal mais técnico. Como a gente consegue efetivamente entregar coisas legais, né, com assim bastante autoridade, né, e com assim uma multidisciplinaridade, né, uma complementaridade muito grande assim entre os talentos, né, porque para quem há quase 10 anos atrás começou a empresa sozinho, era só eu, né? E eu vendia, entregava, desenvolvia, batia o escanteio e fazia o gol, né? Era muito difícil, assim, né? Era uma coisa que realmente no início lá tirava o sono, né? Disse, pô, estou vendendo um negócio, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu tenho capacidade, né? E aos poucos a gente foi, né, se cercando assim de pessoas muito competentes, muito boas, né? Então a gente tem uma segurança, assim, de que a gente consegue entregar coisas nas mais diversas áreas, né? O problema é de dados, beleza, a gente resolve, analytics, machine learning, IA generativa, agentes, né? A gente tem talento e expertise para entregar tudo isso, tá? Então, por último, né, fica o convite, tá, gente, para bater um papo com a gente, para fazer uma call, para nos visitar, enfim, para que a gente possa, né, entender o problema, ou
né, problemas ou oportunidades que existem nos negócios de vocês e para que a gente possa ajudar vocês a tirar, né, as ideias aí do campo do pensamento e tentar traduzir isso em alguma coisa mais concreta e mais prática, tá? Novamente, agradecendo também o apoio que a gente tem da AWS, né, tanto na parte técnica, tecnológica, na parte comercial também, claro, e também na parte financeira, né, lembrando que tem todos os incentivos que eles dão aí para que a gente consiga, né, levar essa tecnologia para vocês, para as empresas de vocês, quebrando aquela barreira inicial do investimento, né, do custo. Pô, mas será que vou testar um negócio, não gostaria de gastar dinheiro com isso? Cara, a gente ajuda vocês com isso também. Tá? Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação da nossa equipe aqui. E, enfim, a gente segue conversando aí no nosso almoço. Muito obrigado.